E hoje recebo aqui no nosso estúdio da Baixada Santista, Ari Brito. Ele é diretor executivo da Marca Pessoal, que é uma empresa, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre ela, mas também é professor, neurocientista, por aí vai. Um pouquinho de cada, né? Obrigado pelo convite, é uma honra, né, estar aqui na Record. Assim, eu comentei antes, né, que eu também sou dos bastidores, como professor na Faculdade de Comunicação, sempre fico nos bastidores da televisão, então ser entrevistado por você, principalmente, é uma honra. Muito obrigada, a gente que agradece. Vamos falar um pouquinho, né, sobre essa empresa, como é feito esse trabalho aí da Marca Pessoal? A gente aplica, a Marca Pessoal é uma empresa que tem uma equipe que desenvolve treinamentos, né? A gente faz treinamentos de desenvolvimento humano. A gente parte do princípio que as pessoas precisam se conhecer um pouquinho melhor para ter uma qualidade de vida melhor. Então, a partir daí, a gente foi aplicando uma série de conhecimentos, principalmente na área de comportamento, com neurociência. Eu mesmo fui me especializando, a equipe foi se especializando. Hoje a gente tem basicamente uma equipe de terapeutas e neurocientistas, professores universitários, que trabalhamos na ideia de melhorar a qualidade de vida das pessoas com palestras, com treinamentos, com workshops, levando o autoconhecimento, fazer com que as pessoas se conheçam um pouquinho melhor, para que elas tenham uma qualidade de vida e, principalmente, uma sensação de empoderamento de que elas podem controlar as suas próprias vidas. Não, isso que você falou, né, de ter uma vida melhor, o conhecimento faz toda a diferença, né? A gente vê aí o quanto que a neurociência avançou, né? Por exemplo, na questão do cérebro infantil, né, de como que é esse desenvolvimento, e isso muda toda uma educação, né, por parte dos pais, a partir do momento que você conhece o cérebro daquela criança e vê o grau de maturidade, né? Ele se desenvolve a partir da vida intrauterina, a partir dos 3 meses começa a desenvolver as primeiras células nervosas e aí vai se desenvolvendo, aí após o nascimento vai se desenvolvendo o encéfalo e o sistema nervoso central, até a maturidade aí por volta de uns 25 anos, quando conclui, né, esse processo de desenvolvimento. Então, claro que está em desenvolvimento o tempo inteiro e hoje a gente já sabe que a gente tem um conceito de nascimento de neurônios, né, que antigamente um estereótipo que a gente falava assim, o neurônio ele vem até o desenvolvimento que completa de maturidade do cérebro, que é em torno de 25, e depois para. E hoje a gente sabe que até na idade madura a gente tem nascimento de neurônios. Então, assim, a gente tem perda de neurônios por N questões, né? Que aí você pode ter aí estresse, qualidade de vida, estilo de vida, um monte de coisas que comprometem nesse prejuízo, né, celular, mas também a gente pode ter nascimento de neurônios na terceira idade, por exemplo, que é bem bacana, talvez seja uma das novidades na neurociência, quando começou a pesquisar, entender que a neuroplasticidade, que é a forma diferente dos neurônios se comunicarem e o nascimento de novos neurônios se dá ao longo de toda a vida. Então, embora o sistema nervoso ele esteja maduro em torno de uns 20 a 25 anos, dependendo da pessoa, a gente sabe que essa pessoa pode ter nascimento de neurônios ao longo da sua vida, o que é bem bacana, porque pessoas que sofreram lesão, problemas neurológicos, neurodegenerativos, de repente hoje a gente consegue desenvolver, principalmente na área de medicamentos, na área farmacêutica, uma evolução para poder, de certa forma, melhorar também a qualidade de vida dentro dessa parte fisiológica. Pois é, e parece que tudo que a gente vive, tudo que a gente respira está ligado à emoção, né? Como é que funciona essa parte das emoções no nosso cérebro? Você até começou falando sobre as crianças, né? Assim, uma parte que é muito bacana de a gente pensar, Valéria, é que, de repente, a gente tinha uma preocupação de ensinar as crianças lá na escola a alfabetizar, matemática, as diversas inteligências, mas a inteligência emocional ficava em segundo plano. Então, assim, eu sou de uma geração, por exemplo, que homem não se emocionava, homem não chorava, né? Então, assim, antigamente a gente tinha esse estereótipo, né, do homem macho, né? Aquela coisa do macho alfa que não podia ter emoções, e emoções era uma coisa que era restrito ao público feminino, e mesmo assim com uma série de restrições. E hoje não. Hoje a gente sabe, né, que as emoções têm uma área específica no cérebro que responde por esse aspecto da nossa vida, né, que é a parte da inteligência emocional, e aí é muito bacana de pensar
que a parte que a gente chama de sistema límbico, né? O sistema límbico é desenvolvido desde a infância. Então, assim, a gente trabalhar a inteligência emocional desde as primeiras séries na escola ou desde os primeiros meses, no caso da criança, ajuda muito, porque eu, por exemplo, no trabalho que eu vejo nos treinamentos das milhares de pessoas que já passaram por nós, eu vejo muitas vezes as pessoas trazendo traumas de problemas emocionais que tiveram na infância porque foram agredidas, porque foram molestadas, né, coisas até muito sérias, e que de repente ficaram colocadas de lado a vida inteira porque não se trabalhava essa questão da gestão da emocionalidade ou da inteligência emocional. Quando você começa a entender um pouquinho mais de neuropsicologia, neurociência, você começa a trazer um conhecimento para esses pais novos, para essas novas gerações e principalmente para os educadores, que faz que o processo de aprendizagem não seja simplesmente modelando. Porque, assim, independente de como foram seus pais, você pode fazer diferente. Então, eu, por exemplo, tenho uma filha que eu tenho que educá-la sem encostar um dedo nela, mesmo que eu tenha sido agredido na minha infância. Porque naquela geração aquilo era normal. Hoje não é mais normal. E aí, como que eu lido com uma criança, educar uma criança, falar de disciplina, falar de organização, sem, por exemplo, ir para uma linha mais radical, para a violência? Então, nesse momento, a gente tem um background, uma estrutura da neurociência de entender como que funciona, por exemplo, o sistema dopaminérgico, por exemplo, que é de recompensas. Então, o cérebro produz dopamina e traz felicidade, né? E o que é a dopamina para o cérebro? É um sistema de recompensa. Então, se você está educando uma criança, em vez de você bater, que seria pela punição, você trabalhar com a recompensa, por exemplo, olha, você tem que fazer essas lições, ou você tem que fazer essas atividades, você tem que comer toda a comida, e aí você vai ganhar uma sobremesa. Ou seja, você começa a trabalhar com mecanismos e gatilhos mais saudáveis, você vai ter uma criança mais saudável e que, de repente, ela não precisa ir para uma linha violenta para aprender determinadas coisas. E a sociedade, ela tem sofrido muito com a ansiedade, com a insônia. Como é que a gente pode tratar isso, né? Olha, uma das epidemias que a gente falava durante a pandemia do Covid, a gente sempre falava, né? Eu encontrava com psiquiatras, psicólogos, a gente falava assim, o maior problema que a gente vai ter pós-confinamento, e não era só por causa de sequela de quem tinha sido contaminado, era o confinamento, eram sequelas psiquiátricas que a gente falava, ou seja, problemas mentais e emocionais. Quando a gente fala de problemas mentais, tem a ver com o pensamento. Então, assim, como que você trabalha o teu pensamento? Através das relações. Então, eu converso com você, converso com as pessoas que estão em casa, a gente tem relacionamentos, e através desses relacionamentos do contato físico, a gente processa, e aí a gente tem uma coisa que a gente chama de cognição, ou seja, a gente tem interpretação das coisas como elas são naquele meio. Quando você fica confinado, tudo se distorce, porque você está vendo o mundo pela tela. E aí, de repente, você fica assim, meu, tá todo mundo morrendo. Né? 2020 era isso, meu, todo mundo vai morrer. Então, assim, a síndrome do pânico, a ansiedade, o estresse, porque as pessoas começaram a se preocupar com o futuro pensando assim, meu, não vou ter o amanhã, será que eu sobrevivo até amanhã? Será que a semana que vem minha família está aqui? Então, a gente começou a ter preocupações que não eram preocupações da natureza humana. E aí, então, elas tiveram uma proximidade muito grande. E aí, as pessoas começaram a ficar com o pensamento mais no futuro do que no presente. E aí, então, pensamento no futuro é ansiedade pura. E aí, assim, confinamento, a gente diminuiu a quantidade de oxigênio no cérebro, a gente praticou menos atividade física. A oxigenação é fundamental para modelar o cérebro. O cérebro basicamente é oxigênio e glicose. Então, assim, dependendo de como você respira e dependendo de como você se alimenta, você vai ter um cérebro mais ou menos ansioso. Porque automaticamente, se você produz mais adrenalina por causa da dificuldade que você tem de respiração ou por causa do excesso de açúcar, você provavelmente vai começar a produzir cortisol. Aí você vai ficar estressado e vai ser intolerante muito mais rápido. A tua resiliência diminui. Então, assim, tem um monte de efeitos colaterais que vêm com esse confinamento. Porque a nossa espécie, a espécie humana, não foi feita para viver em cavernas. A gente já viveu em cavernas e era uma geração que a gente aprendeu com toda a inovação, toda a criatividade, a viver fora, né? A gente vive em grupos, nas cidades, tal, e a gente conseguiu uma qualidade de vida muito melhor do que os nossos ancestrais. Então, hoje, a gente falar, olha, você vai ficar um ano e meio dentro da sua casa se relacionando com as pessoas mal e mal pela internet ou pela tela, realmente foi muito chocante. E hoje a gente está colhendo os resultados disso, porque assim, a quantidade de depressão,
né? Porque as pessoas estão sem perspectiva, a quantidade de ansiedade, porque as pessoas estão pensando o tempo inteiro no futuro, é muito, muito grande. Quando você tem um problema no sistema límbico, que é responsável pelas emoções, e ele também é responsável pela imunidade, você vai ter pessoas doentes, com doenças que vão chegar, por exemplo, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, que são efeitos colaterais do Covid, aí a gente fala, poxa, mas está tendo um monte de problema de memória, está tendo um monte de problema de gente infartando, tendo que colocar stenter, por quê? AVC, está tendo muito caso de AVC, né? E por quê? Porque é um efeito colateral desses processos químicos que aconteceram durante o período da pandemia, onde a gente estava produzindo muito mais cortisol do que o normal no cotidiano. Agora, Ari, como é que o conceito de mindfulness pode ajudar nessa questão? Primeiro, assim, se a gente for pensar no conceito do aqui e agora, né, da tradução literal, nessa coisa de colocar a mente no presente, no estado presente, você que está aí assistindo agora, se você estiver entendendo e estiver em estado de atenção ouvindo nós dois, aí assim, o que a Valéria perguntou, o que o Ari respondeu, ou seja, eu estou atento a esse programa de televisão, automaticamente você está em mindfulness. Agora, se você está nos assistindo e de repente você está com uma tela, que é essa coisa que a gente falou hoje de multitela, eu estou lá no WhatsApp, eu estou fazendo um monte de coisa, eu estou cozinhando, eu estou fazendo um monte de coisa em paralelo, provavelmente você não está em mindfulness. Então, o que acontece? Essa dispersão aumenta a ansiedade. Porque, assim, eu faço muitas atividades ao mesmo tempo e o cérebro tem essa capacidade multitarefa, mas ele precisa focar numa única coisa, ou seja, ele precisa colocar atenção numa única coisa. Então, a técnica do mindfulness, que é uma técnica milenar, né, os orientais já praticavam e hoje com a neurociência o mundo ocidental absorveu como uma prática saudável, que é você colocar a tua atenção no que você está fazendo aqui agora. Então, assim, eu estou conversando contigo agora, aí, assim, a minha presença, meu estado de presença está aqui. Então, eu fico atento ao que você me pergunta e você fica atento ao que eu estou respondendo. E aí, então, tem uma conexão. Sim. Isso é estado de mindfulness. Como as pessoas vivem numa ansiedade, numa velocidade, né, que a gente fala do 2x lá do WhatsApp, o que a gente precisa? A gente precisa fazer exercícios de respiração para trazer as pessoas para a atenção plena. Então, mindfulness é uma técnica que basicamente trabalha com meditação, com respiração para colocar a tua mente e as tuas emoções no mesmo patamar. Porque se a mente está num lado, que é a área principal do cérebro, e as emoções estão em outra, você sofre e muito provavelmente com o uso crônico desse desalinhar, você provavelmente vai sofrer de depressão ou algumas doenças mais graves. Início de ano, a gente sabe, né, que as pessoas tendem a fazer aí uma lista, né, uma programação imensa, aqueles planos que querem tirar do papel, que não conseguiram concluir no ano anterior. Muitas vezes esses planos acabam se perdendo no meio do caminho, né? Qual que seria a sua estratégia para que a gente tenha menos frustração, né, em relação a isso? Olha, eu como cientista, né, assim, como professor universitário também, vou citar Daniel Goleman, né? Tem que citar um autor para não falar assim, o Ari falou isso, né? Goleman fala o seguinte, que se você entender que o teu 2023 vai depender do que você está fazendo agora, você colocaria todo o teu esforço em efetivamente um dia X. Então, assim, a gente está no início de 2023. Será que no final de 2023 eu vou estar aqui? Não sei. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar toda a minha atenção agora no início de 2023, para quando chegar 2024, eu entender que tudo que eu fiz em 2023 eu vou colher em 2024. Ou seja, a melhor dica que a gente pode dar para esse início de ano é não ficar pensando o que você pretende fazer lá no futuro. Porque o que eu vejo muito, e muitas pessoas, muitos facilitadores erram em treinamentos, falar, tem que ter meta, tem que colocar objetivo e tal. Aí a pessoa se enche de objetivo e ela fica ansiosa e não vive o presente. E aí ela não consegue. A procrastinação está diretamente ligada a isso. A pessoa não fazer as coisas, não terminar as coisas, está diretamente ligada a essa coisa de estar com o pensamento acelerado o tempo inteiro pensando no resultado. Quando, na verdade, de novo citando o Goleman, você tem que colocar atenção no que você está fazendo hoje, pensando o que eu vou fazer aqui agora vai depender do meu futuro. Então, assim, eu estou dando essa entrevista com você agora. Para mim, essa entrevista é a coisa mais importante que eu estou fazendo agora. Então, assim, a minha mente e as minhas emoções têm que estar aqui. E isso vai impactar ao longo do nosso ano. E aí, então, meu ano vai ser maravilhoso, porque já começou bem, eu comecei na tua companhia, comecei aqui numa Rede Record que é maravilhosa, né? Então, assim, a gente está começando super bem, por quê? Porque eu estou fazendo o meu melhor no aqui e agora. Então, assim, se eu pudesse colocar uma dica para todas as pessoas que assistem esse programa, é assim, para de ficar pensando no futuro. Pensa no presente. E aí, assim, o futuro vem. Agora, se você ficar pensando o tempo inteiro no futuro, você vai sofrer o tempo inteiro, porque, por incrível que pareça, o futuro só traz frustração. Olha, é verdade. Olha, temos que
pedir para você vir aqui mais vezes para palestrar, para a gente aprender mais sobre esse assunto, viu, Ari? Muito Imagina. obrigada pela presença e volte sempre. Obrigado, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com a tua audiência.